perfeita. Afinal, tudo posso naquele que me fortalece. Será que é isso mesmo? Os irmãos vão começando a refletir a respeito disso. Então, nessa mensagem que se ensina hoje, dependendo do tamanho da sua fé, você pode derrotar qualquer gigante que está aí fora. Certo? Nessa mensagem que se prega aí fora hoje, na teologia da prosperidade, na teologia do triunfalismo. Então, se você tiver essa fé extraordinária que derruba todos os gigantes, você será um super crente. Só que aqui no texto é exatamente o contrário. E a gente vai começar a entender o que é que Paulo quis dizer, tá? Em relação a isso. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto e que os irmãos repetiram, diz assim, Paulo fala o seguinte: pois aprendi a adaptar-me em toda e qualquer situação. O que significa adaptar-me a toda e qualquer situação? Você tem esse potencial? Pergunta ao irmãozinho que está do seu lado. Você acha que você tem esse potencial de adaptar a toda e qualquer situação que venha adversa, seja ela positiva ou negativa, que mexa com sua estrutura? Você acha que tem esse potencial? Em Deus você tem. Em Deus você tem. Amém? Então olha só, eu pesquisei em relação a adaptar. O que quer dizer isso? Então o vocabulário diz o seguinte: que significa mudar para lidar com uma nova situação, é acomodar-se, é ajustar-se. A adaptação é importante para a evolução e sobrevivência humana. Humanamente você tem poder de adaptar-se. Você está aqui no Nordeste, muito quente, muito sol, mas se você tiver um dinheirinho na conta, porque Deus é bom e abençoa os seus filhos. Amém. Amém. Tem curiosidade de conhecer neve? Tem. Você acha que nesse calor aqui, mesmo assim estando quente, tudo derretendo, aqui com calor, ar-condicionado às vezes não dá nem conta. Se você puder conhecer a neve, mesmo sendo tão frio, você acha que você morre? Ou se você colocar uma roupinha, uma coisinha mais agasalhada, você vai se adaptar e vai ali usufruir daquele lugar? Você vai conseguir? Vai. Porque o Senhor nos fez assim, tanto fisicamente, e Paulo aqui traz esse entendimento de espiritualmente. Então, Paulo está dizendo aqui uma coisa, repare só. Ele diz que ele aprendeu. Quem aprende alguma coisa já nasce sabendo como? Não, né? Eu estou aprendendo. Então, veja só. Paulo quis dizer assim, olha, eu aprendi, mesmo eu sendo Paulo, quando eu me converti, isso não desceu como um download do céu assim não, ó. Eu tive que aprender, eu tive que passar por situações, para que eu entendesse que eu em Cristo consigo me adaptar, consigo me adaptar ao governo A, o governo B, o chefe C, porque quem está sobre todas as coisas é o Senhor. Amém. E você não depende de homem, você depende dele. Então Paulo, ele começa a falar e a explicar isso, certo? Então veja só, Paulo começa a aprender, começa a exercer, e ele entende que o seu chamado depende disso. E ele faz de tudo para cumprir o seu chamado, os planos do Senhor ser exercidos na sua vida bem. Então ele entende que precisa adaptar-os. Vamos falar aqui rapidinho, onde é que tem isso? Né?
Porque já que é Paulo que está falando, a gente pega aqui a respeito da sua vida e começa a exemplificar para que a gente venha o conhecimento a chegar. Até porque a palavra do Senhor diz que sem conhecimento o povo dele perece. Mas aqui o Senhor hoje, todos, não só hoje, mas acredito que todos os cultos da Kadosh, o Senhor derrama conhecimento para nós, porque Ele não quer ver o seu povo perecer, mas Ele quer ver o seu povo avançar. Amém. De glória em glória até chegar aquele grande dia. Amém. Então eu vou ler aqui rapidamente, não precisa me projetar. Está lá em 1 Coríntios 9, 19. Diz assim, olha o que Paulo diz. Paulo dando uma aula de adaptação. Ele tinha um chamado, o chamado dele principalmente era para a evangelização. Aí ele diz assim, olha só, embora eu seja um homem livre, eu me adaptei e fiz-me escravos de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive entre os judeus, vivi como os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo desta lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi desse modo para levar a Cristo àqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei, para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Os irmãos estão entendendo? Então Paulo começou a observar. Se não era pecado, ele se adaptava, olhava aquela pessoa e fazia de uma forma que ele pegava aquela pessoa com toda a paciência e levava até Cristo. Era judeu, eles faziam como judeu ali, e levavam até Cristo. Era um gentio, ele levava até Cristo. Estão compreendendo? Então Paulo tinha essa facilidade de adaptar-se a qualquer situação. Mas a Bíblia diz o seguinte, vamos lá voltar para onde nós estávamos lendo. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Tem gente que só sabe, só está aos pés do Senhor quando passa necessidade. Conhece gente assim? Quando a coxa, aí corre aos pés do Senhor. Mas tem gente que é o contrário. Só na fartura, na bonança. Quando o negócio começa a apertar, aí corre. Então ele diz assim, olha, eu sei estar dos dois modos. Eu me adapto, tanto à escassez como à fartura. Eu aprendi. O Senhor desenvolveu isso em mim. Agora presta atenção, é fácil coisa dessa? Meu irmão, não é fácil não. Quem disse que é fácil? A adaptação do Senhor. A escola de papai muitas vezes é difícil. Mas você quer chegar no céu? Então você vai passar nessa carteira, vamos dizer antigamente, nessa disciplina. Em nome de Jesus, através da palavra de Deus. Glória a Deus. Então Paulo diz que aprende não só a adaptar-se à situação, mas descobriu o segredo. Peraí, e tem segredo nesse negócio? Tem. Qual é o segredo? Aprendi o segredo de viver contentamente. O segredo de estar contente em toda e qualquer ocasião é só para os que desvendam e começam a viver neste mistério. Que mistério é esse? Irmã, deste mistério, fala logo, desenrola o bolo. Meu irmão, projeta a primeira imagem. Os irmãos não perdoem, viu? Isso aqui foi o Senhor que teve misericórdia. Está dando para ver, glória a Jesus. Isso aqui é o contentamento do mundo, tá? Esse contentamento do mundo foi incutido na sua cabeça e na minha. Às vezes através até dos nossos pais, sendo cristãos. Mas, pelo o contexto mesmo do mundo, tá? O ensinamento do mundo, que por trás tem o ensinamento do maligno, foi ensinado isso aqui. Repare mesmo, viu? Repare. Lá em cima tem um mundo.
tá? Olha só, imagine que isso aqui é uma pessoa, um homem ou mulher, e ele está ligado por fios a cada item que está ao seu lado, como um marionete, tá? Então veja só, ele está ligado a relacionamentos estáveis, ele está ligado à saúde, despensa cheia, dinheiro, bens materiais, beleza e prestígio. Tudo isso aqui resulta no embaixo, que tem escrito contentamento. Não é assim? E quando uma dessas coisas aqui fica fragilizada, para o povo que está aí fora, e até pasmem, para alguns crentes também, quando uma dessas partes fica fragilizada, quando a saúde não está tão bem, ou quando a despensa, que é acostumada a ser cheia, ela começa a ficar esvaziada, quando o dinheiro vai embora, quando não há prestígio, quando a beleza se vai, isso é para todo mundo, quando não tem aqueles bens materiais tão sonhados, o que é que acontece? O contentamento permanece? Não. Então veja só, esse homem aqui, através do ensinamento do mundo, tudo que está aqui embaixo, tá? A gratidão, o prazer na presença do Todo-Poderoso, a paz, a fé, a adoração, a alegria, a devoção, a perseverança em seguir diante do Senhor, tudo isso aqui depende disso aqui. É assim ou não é? Não é isso? E isso que está embaixo, se isso aqui não está tão bem, a comunhão, o contentamento está quebrado e as coisas aqui embaixo começam a ser trocadas. Então aquele que era grato não é mais tão grato assim. Ele começa a trocar a gratidão, a adoração pela murmuração. Não é isso? Não é isso que acontece? É mesmo assim. Então, aquela devoção, aquela entrega ao Senhor, dizer: Senhor, Tu és grande, eu te dou a minha vida, eis-me aqui, Senhor. Começa a vir sobre ele algo que se chama, tem gente até que diz assim, fulano de tal ficou meio mimizento. Ele começa a uma autocomiseração, porque eu não mereço isso. Por que isso acontece comigo? Mas na minha família todinha eu fui escolhida numa situação dessa. Será possível que todos tenham um relacionamento fixo? Ou dá certo, e é o primeiro casamento, é o segundo casamento? O que é isso que acontece? E a comunhão automaticamente é quebrada, porque o contentamento dessa pessoa está ligado a essa terra, a coisas dessa terra que são passageiras, elas são perecíveis, elas vão embora, certo? Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Amém. É isso mesmo ou não é? É isso mesmo. Então isso aqui, não fique impressionado não. Isso aqui foi ensinado a você e a mim. Automaticamente a gente faz isso. Veja só. Quando isso acontece, o que é que vem aqui? Uma coisa terrível. Surge a incredulidade. Quando a comunhão é quebrada, porque na realidade a pessoa, o servo, não está conectado com o Senhor, está conectado com o mundo. Quando uma dessas áreas é quebrada, o contentamento dele se vai e é trocado tudo isso aqui por uma coisa terrível também chamada incredulidade. A incredulidade, que se brotar no meu coração ou brotar no seu coração, é a única coisa que pode anular os planos de Deus para a sua vida. Se chama incredulidade. Quem disse isso? Jesus. Jesus estava na cidade natal dele, chamado Nazaré,
E ele disse assim: olha, eu não pude realizar os milagres que eu queria, que eu desejava. E eu vou dizer uma coisa a você: quando você está na sua cidade natal, você, vamos supor que você demorou a ir lá, deu certo a sua vida. Quando você chega, você não quer rever as pessoas, amigos de infância, vou trazer um presente para fulano, uma lembrancinha para ciclano. Imagine o Salvador. Ele tinha muita coisa para fazer ali. Por que ele não fez? Ele diz: por causa da incredulidade daquele povo. Não consegui fazer. Os irmãos estão entendendo? Amém. O que é que o Senhor quer hoje? O Senhor quer hoje descolar os nossos pés Glória a espirituais dessa Deus. terra. Aleluia, glória E a nos Deus. conectar a Amém. coisas verdadeiras. Glória a Coisas Deus. verdadeiras e eternas. Glória a Deus. Entenderam isso aqui? Amém? Amém. Posso passar? Amém. Então, pode passar o próximo slide, irmão. Pronto. Em nome de Jesus, dá certo hoje assim. Lá em cima sai o ensinamento do mundo. Chegou quem? Jesus. A palavra viva que liberta. O contentamento no lugar de estar lá embaixo, ele vai lá para cima, ó. Porque quem tem Jesus tem tudo. Glória a Deus. E quem não tem Jesus pode ter tudo desse mundo, não tem nada. Não tem, meus irmãos, não tem nada. Eu sei que muitos aqui acompanham redes sociais, e nem quem não acompanha até aparece. Vocês estão vendo aí um humorista riquíssimo, milionário. Ele mesmo disse: eu preciso ser internado, porque eu não aguento uma situação dessa, com tanto dinheiro, tanto prestígio, tudo. Ele mesmo não aguentou o mundo, as coisas que o mundo dá, a fartura que o mundo tem, não aguentou. Não faz escassez, não, foi a fartura, viu? E ele mesmo foi para ali ser internado para cuidar da sua mente, porque ele não estava aguentando. Não foi escassez, foi fartura. Então, olha, quem tem Jesus vive sobre esse contentamento pleno. E Paulo queria nos ensinar isso. Aí ele diz: olha, aí, meu irmão, independe. Se eu tenho saúde, eu estou contente. Mas se eu tenho enfermidade, eu não sou conectado a ela. Eu sei em quem tenho crido. Eu sigo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, médico dos médicos, aquele que muda a sentença, aquele que quando morre ressuscita mortos. Então a última palavra vem de lá de cima, não vem daqui da terra. Vocês estão entendendo? Amém. Então o contentamento de Paulo estava ligado a Jesus Cristo. E a escassez? Independe. E a fartura? Depende se está sobrando ou se está faltando. Na tribulação, na bonança, estando abatido ou em pleno vigor, Paulo era do mesmo jeito. O sorriso dele não mudava, não. A expressão dele não mudava, não. Porque ele sabia quem estava com ele. E ele tinha a capacidade de passar por todas essas coisas, testemunhando no Senhor. Aí tem mais sentido aquela frase. Aí Paulo diz o quê? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Você entendeu? Agora você está entendendo um pouquinho o que é ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vencedor é o que está aí no mundo, mas mais do que vencedor é só aquele que tem Jesus. A paz que excede todo entendimento só tem aquele que tem o Senhor. Porque no meio da tempestade ele consegue sentir segurança naquele que está governando com a mão no leme, que é Jesus, que dá comando ao vento, ao mar, seja quem for. Então essa é a paz que excede todo entendimento. Não é quando tu vai bem, não, é quando tu está mal. E todo mundo olha assim e diz: mas por que tu não tivesse uma crise de ansiedade ainda? Nem tive, nem vou ter. Porque eu sei quem está no controle. Mas por que tu não surtasse
Porque a minha mente eu coloco cativa a lei de Cristo. E é ela que governa a minha mente. Então eu não vou surtar coisa nenhuma. Amém, Jesus. Amém? E é assim que funciona. Veja, tudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gratidão, prazer na presença, paz, fé, perseverança, devoção, alegria, adoração, independe da situação. Quando é que a gente vê isso na vida de Paulo? Vamos para Paulo, foi ele que disse? Vamos ver o professor, porque o maior aprendizado é quando ele dá o seu testemunho, né? Não foi isso que Jesus fez? Andou ali com os seus discípulos, testemunhando, mostrando como é que se fazia. Então veja só, a Bíblia fala que quando Paulo está ali em Filipos, nessa mesma cidade que ele enviou essa carta, então ele estava na cidade de Filipos. Paulo ali expulsa um demônio de uma jovem. Acredito que os irmãos conhecem essa história. E essa jovem tinha um espírito de adivinhação. Alguns dizem espírito de Piton. E o que acontecia com essa jovem? Essa jovem, ela era escrava e seus senhores lucravam muito, tinha muito dinheiro, porque aquele espírito que estava sobre aquela jovem adivinhava o futuro ali das pessoas, e as pessoas pagavam para saber, e aqueles homens começaram a encher o bolso de dinheiro. E se importavam aquela jovem? Nem aí. Se ela estava sendo explorada, se ela errasse, não tomar uma satisfação com ela, eles não estavam nem aí, eles queriam saber do dinheiro. Do mesmo jeito que está em fora, aquela jovem era escrava. Paulo, pela misericórdia do Senhor, olha para aquela jovem e expulsa aquele demônio. Paulo liberta aquela jovem, em nome de Jesus. Não é lindo isso? Quem queria ter uma autoridade? Quem quer ter uma autoridade dessa? Eu quero. Não é? Às vezes a gente tem discernimento, olhar assim e dizer, rapaz, eu sei que está por trás. Mas a gente discernimento, a gente precisa ter autoridade, né? Para ajudar aquela pessoa, que às vezes está naquele engodo de Satanás e não sabe quando sair. Aí você vai lá e dá a mão com a autoridade, puxa ela dali, tira ela dali, em nome de Jesus. E foi assim que Paulo fez. Sabe o que aconteceu com Paulo? Depois que Paulo expulsa aquele demônio, a Bíblia diz que aqueles homens ganhavam dinheiro com aquela menina, vai até a polícia, faz um processo contra Paulo, e Paulo, que estava com Silas, eles foram presos, mas antes deles irem presos, eles foram açoitados. E não foi por qualquer coisa não, a Bíblia diz que foi pisa de vara nas costas. Agora eles estavam fazendo bem ou estavam fazendo mal? Tem certeza? Ficaram com dúvida, foi? Não. Tenho, minha irmã. Estavam fazendo bem sim. Estavam libertando vidas em nome de Jesus. Então veja só, está lá em Atos 16, para quem quiser pesquisar. O que acontece à meia-noite, ali perto da meia-noite, quando Paulo e Silas estavam na prisão? A Bíblia diz que eles estavam encarcerados, com seus pés amarrados por troncos ali, num local fedorento, fedido, fétido, imundo. Diz que era um cárcere interior. A Bíblia fala. O que Paulo estava fazendo? Paulo estava reclamando. Será que Paulo disse assim: Deus, isso é o que dá a servir a ti, Senhor. Eu fiz de tudo para acertar. Afinal de contas, quantas campanhas eu estive aqui na Kadosh, fazendo tudo? Pastor, 6 horas da manhã estou orando, 12 horas da mesma forma. Afinal de contas, temos que obedecer à lei do Senhor. Mas e quando você faz tudo bem, tudo certo, e as coisas não vão tão bem assim? E aí? Eita. Você vai ser aquele primeiro desenho que estava aqui, ou o segundo? Eles podiam ter feito isso, e muitas vezes nós fazemos isso. Talvez eles poderiam ter dito assim: Senhor, é isso que eu ganho servindo? Mas a Bíblia diz que eles entoavam louvores a Deus.
Glória a Deus. Eles não perderam a sua essência. Eles entoavam louvores ao Senhor e eles oravam, não quando tudo ia bem, mas quando eles estavam certos, fazendo o que era correto e eram injustiçados naquela prisão, eles adoravam ao Senhor. E a palavra do Senhor, glória a eles Deus. não conhecem, Louvado seja o teu que nome. ali as cadeias foram rompidas, ali As correntes foram quebradas. porque o louvor, ele liberta. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Quando você vem para a igreja, não cante só de boca, não. Eita, Jesus. E quando você está abrindo sua boca, mas de verdade, adorando, de profundidade de coração aqui, o Senhor está libertando lá. O Senhor está libertando na sua casa. Porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Se você espera no Senhor, mesmo que você não esteja acorrentada, mas tem um ente querido do Senhor, você adorando aqui, o Senhor mandando o anjo lá para estar comigo. Creio, isso que acontece. Eu creio. Glória a Deus. Paulo era esse homem. E o segredo, resumo de tudo, o segredo é estar em depender de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Tá? É desse entendimento que ele poderia passar por todas as adversidades, porque ele tem um Deus que o fortalece, independente da situação. Então, veja, o importante é o relacionamento que você tem com o Senhor, independente da circunstância. Deixa eu contar só uma experiência aqui, para eu voltar. O seguinte, eu tenho uma amiga, eu fui levar essa mensagem num grupo de amigas que a gente tem, lá no grupo de amigas de oração, e aí uma das amigas disse assim, eu queria contar uma experiência. E eu disse, conta minha irmã. Ela disse assim, olha, eu passei por uma situação parecida com essa. Eu estava ali recém-casada e minha casa estava tudo novo. Fogão, geladeira, sofá. Estava parecendo uma casa de boneca, tudo tão lindo. E eu estava com um bebê. E meu bebê tinha saúde. E eu também estava me recuperando, estava saudável. Estava tudo maravilhosamente bem. Mas aí, dentro de mim, não estava tudo tão bem assim. Eu estava em depressão. Tudo estava bem do lado de fora, mas eu enxergava tudo preto e branco. Eu não conseguia ser grata. E ela já entendeu. Eu não conseguia ser grata. Eu não via beleza. O meu contentamento ia embora. Eu não tinha alegria. Ai, Deus sabe trabalhar com a gente, viu? Deus manda na escassez visitar ela. Uma que está com problema na saúde, problema financeiro, problema na dispensa. Mas a mulher chega lá para ela, para visitar ela e seu filhinho, com um sorriso de canto a... Eita Deus. E com alegria, um contentamento pleno. E diz assim, eu estou contente, eu estou feliz com você. Meu irmão, isso aqui foi tabefe tão grande, que primeiramente quando ela chegou, eu fiquei desejando aquele contentamento dela. Eu disse, se eu pudesse, eu trocava tudo pelo que você está carregando. Só que aí ela depois entendeu que o contentamento daquela mulher não estava ligado a coisa nenhuma nessa terra, mas estava ligado ao Salvador. Aleluia, glória a Deus. Aquele que segue, Aleluia. permanece conosco. Aquele que Glória diz, a Deus. estando a minha presença contigo, vai a minha presença contigo para te fazer descansar. Meu irmão, tome posse disso hoje. Eu não sei o deserto que você está passando. Eu não sei a prisão que você está dentro, ou se tem algum ente querido seu. Eu não sei se você está passando aí por enfermidade. A gente às vezes tem um parente que passa a enfermidade junto com ele. Mas o Senhor está dizendo, vai a minha presença contigo para te fazer descansar. Independente de toda e qualquer situação adversa. Porque sou eu que faço o caminho dentro do deserto. Aleluia. Sou eu que coloco o rio Eita, dentro glória. do deserto.
você, operando eu, projetando algo extraordinário para você, quem é que vai impedir? Deserto não vai impedir, escassez não vai impedir, mas a fartura também não vai impedir, porque o Senhor é contigo. Amém. Não duvide isso. Não deixa a incredulidade bater, porque ela bate a porta. Não permita. E para fechar aqui, sabe o que eu acho extraordinário? Assim, uma coisa que eu disse, Senhor, meu Deus, que coisa, Senhor, que coisa magnífica é essa? É porque Paulo escreve essa carta aos Filipenses, e se você ver, são poucos capítulos, mas todo capítulo Paulo fala da plena alegria, do pleno regozijo. Ele diz: alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Só que Paulo estava preso de novo, fazendo bem, de novo Paulo estava preso em Roma, esperando ali a sentença de César. Se ele ia ser solto, se ele ia ficar preso, se ele ia viver, se ele ia morrer. Ele estava preso a um soldado de dia e de noite, fazendo bem. Em toda carta, em todo capítulo você vê: alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Eu estou alegre no Senhor, porque o meu contentamento é pleno, porque independente de todas as coisas, eu sei quem vive, sei quem está comigo, sei quem governa e sei quem escreve a minha história. Eita glória! Aquele homem estava preso, ensinando o verdadeiro contentamento a quem estava solto. Mas será que era isso mesmo? Eu acho que quem estava solto era Paulo. E quem estava preso é quem estava solto. Porque ele ensina o verdadeiro contentamento aos filipenses, aqueles que estavam soltos. Ele ensina dizendo: olha, existe um segredo, existe um mistério que eu aprendi. Não foi fácil, mas eu aprendi. E Paulo, eu queria que você se levantasse no agora. Eu queria que você dissesse agora: veja, o conhecimento chegou até você. O conhecimento chegou até você. E eu quero que você diga essa frase de todo o coração. Mas de todo o coração. Que você pense em todas as situações adversas que você já passou. E olha, sinto muito em te dizer, vai chegar outras situações adversas também. Mas eu quero que você pense agora nessa nova mentalidade que Paulo nos ensina através das Escrituras, e você dê um brado dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, tá? Vontade, você vai dizer com fé, no fundo do seu coração, para que o mundo espiritual saiba que está falando com o mais que vencedor. Não é que qualquer um, é um cidadão do céu, tá bom? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Vamos lá,